With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. You have unread texts from Golf Buds. Would you like me to read them? Yes. Okay. Johnny says, what are the nicotine pouches you had on the course? Walker says, 8 milligram on nicotine pouches. Billy says, I love the mint one. I like that one. Walker says, me too. By the way, you both stink at golf. LOLOL. Come on. Carry On nicotine pouches. Shop now at onnicotine.com/group text. Warning, this product contains nicotine. Nicotine is an addictive chemical. É aqui que a gente vive. E o que é isso? O muro. O que tem dentro? Pessoas. E o que tem lá fora? Monstros. Porque no livro do qual esse filme é baseado... Gente, o que nos faz gostar de adaptações? Contar um pouquinho mais sobre quem a gente é, mas com perguntas inocentes, porém nem tanto. É muito importante que a gente fale sobre coisas que a gente realmente gosta. Você está ouvindo o Perdidos na Estante. Boas-vindas ao Perdidos na Estante, o podcast onde a literatura encontra as telas. Eu sou a Domênica e está aqui comigo a Amandinha. Oi, Amandinha. Oiê. Você tá boa, amiga? Eu tô bem, e você? Eu tô boa. Você sobreviveu à segunda temporada de The Last of Us? Eu sobrevivi, menina. Nenhum fungo veio aqui em casa, não. Tá tudo certo. Ai, que bom. Isso é importante. Isso é muito importante. E não estamos sozinhas, né, Amandinha? Estamos aqui com o senhor Tiago Augusto. Oi, Ti! Como diria meu velho amigo RuPaul, hello, hello, hello! Muito bom estar aqui com vocês. Olá, olá, Amandinha, que saudade. Isso sim foi uma geladeira. Tem um Polo Norte. Olha, quem acompanha o feed do Perdidos ouviu o Tiago nos episódios que eu fiz de reprise para a preparação da segunda temporada de The Last of Us. Então, ouviu o Thiago há pouco tempo, né? Isso. Mas seja bem-vindo de volta, Tia. A casa continua sendo sua. E já que você está voltando, já vamos mergulhar naquele momento gostoso. Vamos pro momento do bicho. Ti, quem que você beija hoje? Eu quero mandar um beijo pra 2 pessoas, pode ser? Claro. Vamos lá, vou mandar um beijo pra o meu amigo Jefferson Tamanini, que rendeu ótimos comentários sobre essa temporada. Ele foi acompanhando e me contando, né? E ele usou um termo que eu morri de rir. Ele disse que a Ellie é uma criança de apartamento. E eu morri de rir quando ele disse isso. E vou mandar um beijo também pro Eduardo Michelangelo, que é um amigo que eu fiz há pouco tempo, mas que tá rendendo ótimos papos em relação a The Last of Us também. Então tá sendo bem legal. Ai, que delícia. Beijo, meninos. E você, Amandinha, quem que você beija hoje? Eu vou mandar um beijo pra Lud, que está também acompanhando a segunda temporada. Na verdade, eu não sei se ela já terminou assim na data desta gravação, mas ela também está acompanhando e ela estava bem empolgada. Então, um beijo pra Lud, que também tem um tempão que não aparece por aqui. Verdade. Lud, volta pra gente, Lud. Vem gravar com a gente. Um beijo pra você. Beijo, Lud. E o meu beijo vai para o senhor digníssimo Rodrigo Basso. Oh, que romântica que eu tô hoje, gente, né? A gente tá gravando em junho. Mas não é nem por isso, não. O que acontece? Quando a gente gravou os 2 episódios da primeira temporada, eu comprei os 2 jogos. E aí eu zerei o primeiro jogo e logo na sequência eu comecei a jogar o segundo. E o Basso terminou o segundo. Então eu vi ele jogando alguns pedaços e tal. E depois a gente foi conversando, né? Sobre o que ia acontecendo. E chegou um certo momento da história do jogo que eu parei de jogar. Porque ele tava indo pra um lugar que eu não tava me sentindo muito confortável. E aí, conversando com ele, ele disse que é
é o propósito do jogo mesmo. E conversando com ele, conversando com outras pessoas, eu fui percebendo outras coisas, assim, da genialidade que é esse projeto do jogo, que eu acho que está sendo muito bem adaptado isso na série, embora a experiência seja muito diferente. Mas a gente vai falar sobre isso durante este episódio. Então, a segunda temporada de The Last of Us foi boa, na minha opinião. Tem bastante coisa pra gente falar. Então, vamos parar de enrolar e bora comentar sobre tudo o que aconteceu. A segunda temporada de Last of Us estreou em 13 de abril de 2025 na HBO, seguindo os acontecimentos pós-primeiro jogo e primeira temporada. A segunda temporada adapta a primeira parte do jogo The Last of Us Part 2. Agora temos novos personagens importantes, como Abby, com a qual jogamos parte do jogo, Dina, a namorada de Ellie, Jesse, o ex-namorado de Dina, Tommy, o irmão de Joel, a apresentação dos Wolf, os lobos, e também dos Scars, cicatrizes. A temporada teve 7 episódios, sendo um pouco menor do que a primeira, que contou com 9 episódios. Ela acaba em um momento importante da história, que será contada na terceira temporada, já confirmada que deve retornar em 2027. Pra quem não sabe ou tá um pouco confuso ou se esqueceu, a segunda temporada ela é baseada no jogo The Last of Us Part 2. E esse vai ser um episódio com spoiler, gente. Então, fica a recomendação que você ouça os nossos episódios sobre a primeira temporada. Eu vou deixar os links no post e que você também assista a série para poder continuar aqui com a gente. Se você não liga para spoilers, então fica à vontade, vamos nessa. E sobre o que é a segunda temporada da série? Após salvar a Ellie, o Joel, que todo mundo sabe que é o Pedro Pascal, a leva para Jackson, que é um condado que fica ali em Wyoming, que é onde ele passa a viver com ela e com seu irmão Tommy, e também com seu sobrinho e com a sua cunhada Maria, entre outras pessoas. Jackson é uma comuna composta por várias famílias que sobreviveram a esse apocalipse que a série e o jogo se passam. A relação entre a Ellie e o Joel tá bem abalada, já que ela sabe que ele mentiu pra ela sobre o que aconteceu no hospital de Santa Maria em Salt Lake City, que é quando acaba a primeira temporada e o primeiro jogo. Em Jackson, Ellie recebe um treinamento de luta e desenvolve atividades de patrulha junto com outros moradores, enquanto Joel a ensina a tocar violão. Além disso, ela se apaixona por Dina, que é uma mulher simplesmente maravilhosa e muito apaixonante mesmo. Em paralelo a isso, nós conhecemos uma personagem muito importante que até então não existia em The Last of Us, que é a Abby. E a Abby, gente, a Abby ela é fundamental para a história do jogo, para a segunda e para a terceira temporada da série. A Abby tá procurando pelo Joel, mas é por um motivo muito ruim. A Abby quer matar o Joel em um projeto de vingança, já que o Joel matou o seu pai lá no hospital enquanto ele salvava a Ellie. É nesse contexto que a história da segunda temporada acontece, assim como o segundo jogo. É uma história onde vemos o amadurecimento dessas personagens, a tela acaba sendo dividida entre a jornada da Ellie e da Abby, enquanto elas entram em uma verdadeira caçada a custo de tudo e todos. Há quem diga por aí que essa é uma história de vingança, mas isso é uma visão bastante rasa de uma história bem mais complexa, mas com uma mensagem bem clara. Se a gente não sabe a hora de parar, a gente perde tudo. Bom, bora então falar sobre a série. E aqui eu já vou deixar também avisado para quem tá ouvindo a gente que essa temporada e esse episódio eles vão falar sobre temas bem complicados, então se você é uma pessoa mais sensível e por acaso caiu aqui para saber se vale a pena assistir ou vale a pena jogar, fica aí o aviso de gatilho, tá? É uma temporada e um jogo bem violento, bem cruel e que entra assim na alma e estilhaça para poder deixar essa mensagem que eu falei há pouco. Bem,
também acho interessante a gente falar, eu não sei se vocês viram isso, Amanda e Thiago, mas a gente tem 3 temporadas anunciadas, né? Essa que a gente acabou de ver e uma terceira que deve chegar provavelmente em 2027. Mas a francesa Orsi, que é uma das executivas responsáveis pelas séries da HBO, falou em fevereiro desse ano, um pouquinho antes da estreia dessa segunda temporada, que o ideal é que The Last of Us tenha pelo menos 4 temporadas. Vamos ver o que vai acontecer, porque a audiência dessa temporada caiu bastante, né? E a gente sabe muito bem o porquê. Eu tava muito curiosa mesmo pra saber como é que eles iam relatar o grande acontecimento, né? Que chocou todo mundo. Inclusive vocês dois, e eu quero muito saber como é que foi pra vocês, saber disso tudo, porque eu já sabia, porque eu tinha jogado o jogo, até essa parte pelo menos, e eu esperava mesmo que a audiência fosse cair, além de que é uma série que tá bem mais violenta e bem mais gráfica, né? Então, enfim. Considerando tudo isso, gente, o que vocês acharam da temporada? O que funcionou pra vocês bem, assim, nesses episódios? O que vocês têm a dizer sobre a segunda temporada de The Last of Us em linhas gerais? A gente tem uma oportunidade bem legal aqui, porque a gente tá com uma pessoa que jogou o jogo e uma pessoa que não jogou. E eu acho que isso daí dividiu bastante a opinião da série como um todo. Eu acho que todo mundo que curtiu The Last of Us só com base na primeira temporada deve ter aproveitado muito mais o ritmo, né, da narrativa, o ritmo dessa segunda temporada como um todo, sem o peso, né, de comparar ela com o jogo. Até porque fazer essa transição, né, do que funciona dentro da linguagem dos games e a linguagem audiovisual é bem complicado. É um desafio, né? É um desafio bem grande, pra esse jogo principalmente. Sim, mas eu achei que eles se saíram muito bem, assim, em alguns aspectos. Inclusive, é até interessante porque os episódios parecem ter uma espécie de padrão, vocês sentiram isso? No sentido de que os primeiros 30 minutos são como se fossem várias cutscenes, e aí tem alguns pequenos momentos que você se sente numa gameplay, mesmo que você esteja assistindo uma série. Vocês tiveram essa sensação? Total, mas isso desde a primeira temporada. Eu acho que eles tentam ao máximo colocar alguns cortes de câmera, né? Alguns enquadramentos, até a forma como a câmera vai seguindo o personagem pra te fazer se sentir no jogo. Eu assisto muito com o Bruno, né? Foi nosso rolê durante as semanas aí da segunda temporada. E aí a gente brincava assim, lá, chegou no save point. Porque a série te faz sentir, assim, como se você realmente tivesse nesses momentos chaves do jogo, ou então, por exemplo, quando as luzes piscam, aí você olha assim e tem um barulhinho lá no fundo, e aí você vê alguma coisa assim passando que não tá no campo de visão da personagem, mas você consegue sentir aquela coisa igual imagino que seja no jogo, né, porque geralmente o jogo faz isso, de você já ficar em alerta porque vai acontecer alguma coisa ali naquela sala que tá muito ampla, que tá muito vazia. Eu acho que eles continuaram com qualidade nesse sentido. Concordo. Você também não jogou, né, Ti? Eu não joguei, eu só assisti gameplay mesmo, e fui mais assim, acelerando pra ver as cutscenes, né, e alguns momentos chaves do jogo. Mas eu senti que teve uma diferença importante aqui, principalmente na construção da relação da Ellie com o Joel e como a Bella Ramsey trouxe isso pra série. Eu acho que a Ellie dela continua sendo uma Ellie própria do audiovisual, que é uma Ellie diferente da Ellie do jogo. Em que sentido? No jogo, você que chegou a ver, né, com o Baço, eu acho que no jogo a Ellie, ela tá um pouco destruída nessa parte, sabe? Ela já começa a história quebrada. Na série, eu acho que a Bella Ramsey, ela traz ainda muito essa energia adolescente, caótica, que ela trouxe da primeira temporada. Ela já era uma Ellie diferente do jogo na primeira temporada, e eu acho que aqui a gente consegue ver ela ruindo, sabe? A gente consegue ter uma noção mesmo de como ela vai perdendo essa identidade ao longo dessa missão que ela tá fazendo. Eu gosto disso na série, inclusive. Eu acompanhei o Baço jogando algumas partes, mas eu joguei boa parte desse jogo. E aí uma coisa que me chamou muita atenção é que o jogo começa com a Ellie, né? A Abby, ela vai aparecer depois. E aí tem um fato que é muito interessante, e que esse era o que mais me chamava a atenção, assim, de pensar, putz, o que os produtores vão fazer com a segunda temporada? Que é, uma coisa é a gente tá assistindo essa série.
Outra coisa é a gente estar jogando com a Ellie e jogando com a Abby e tomando as decisões para elas fazerem o que elas fazem, que a gente vê na série e no jogo. Como que, ao ver aquelas cenas que a gente vê, como que a gente se sente jogando? Porque o jogo, ele te envolve, né? A gente não é passivo ao estar jogando. Então, é você que tá apertando o botão. É você que está torturando pessoas. É você que está matando pessoas. Outra coisa, a gente tá vendo esses personagens fazendo isso na série. Na nossa TV, debaixo da cobertinha, porque, né, esfriou. Então, eu fiquei muito preocupada com isso. E quando a temporada começa, da série, e também no jogo, a gente vê que a Ellie e o Joe estão com um baita de um problema. Né, eles não se falam, a relação deles está completamente ruída. E nesse sentido, eu acho que a série colocou isso muito bem, assim, logo de cara, né? Porque, assim, então eu acho que ficou perfeito. E esse recurso que a série utiliza de flashbacks, né, da gente vendo o que aconteceu, por que eles brigaram, quem é a Abby, qual que é a causa da Abby fazer tudo que ela faz, é tudo em flashback no jogo. Então a série, ela muda um pouco a ordem dos personagens. Eu achei muito corajoso eles colocarem a Abby como a personagem que abre e que fecha a temporada, porque literalmente a primeira cena é com ela e literalmente a última cena é com ela. Né, o que é um gancho ótimo pra terceira temporada, mas o jogo é um pouquinho diferente nesse sentido, né, na ordem que apresenta, mas eu acho que eles organizaram de uma maneira muito boa, inclusive colocando o peso certo. Eu acho que a mensagem está ali. O que eu não sei é se as pessoas estão entendendo a mensagem, né, justamente por ser essa coisa passiva, né, quando a gente tá assistindo, a gente tá como um agente passivo. Mas nesse sentido que você disse, que a Amanda também explorou na fala dela, de que tem cenas que a gente se sente como se a gente estivesse assistindo aqueles vídeos, né, que passa no game, ou como se a gente estivesse jogando, é muito real. Tem vários momentos onde isso fica muito claro, né, quando vai começar alguma cena de ação, aí você fala, isso é jogo. Quando a Ellie, no último episódio, vai atravessar, né, com um barco, debaixo de uma tempestade, você sabe que ali até podia ter um videozinho, mas é você que vai ter que apertar os botões pra tirar aquele barco do meio da tempestade. Sabe quando você tá jogando e aí você tá lá controlando a personagem e tal? Não sei nesse jogo, novamente, eu não joguei, mas tô falando conhecimento de jogo no geral, né? E aí você tá controlando a personagem e aí dá aquela travadinha, assim, começa a cutscene. Tem alguns momentos na série que tem esse corte. Por exemplo, acho que no último episódio, quando ela cai dentro do aquário lá, naquela mesa, aí tem tudo quebrado, aí ela fica olhando assim. Cara, aquilo ali é total corte de jogo. Então, assim, a direção, eu acho que levou muito isso em conta. Agora, uma coisa que vocês estão falando aí que eu queria comentar é que eu acho que eu tenho uma opinião muito impopular diante do que eu ouvi falar sobre a temporada, assim, o que eu ouvi das pessoas. O que você ouviu das pessoas? O que eu ouvi das pessoas é que caiu muita qualidade. Que a série não conseguiu se sustentar na segunda temporada. Uau! E eu discordo demais disso. Eu também. Eu acho que, assim, é uma temporada mais morna. Até o momento. Morna no sentido de... Eu acho que na primeira temporada a gente estava conhecendo muito. Teve momentos muito intensos de ação prolongada. Então você tinha... Sabe, essa coisa de foge, não sei o que, isso era muito constante. Na segunda temporada, você tem muitos momentos dramáticos. Então isso dá uma acalmada, digamos assim, na série, né? Mas esses momentos dramáticos são essenciais para a construção de personagem. E aí eu acho que, pescando aqui de memória, tá? Na época do lançamento do The Last of Us Part 2, do jogo, eu lembro que teve também uma crítica negativa em relação, e aí é um ponto muito, muito sério que tem acontecido cada vez mais, que é essa questão, entre aspas aqui, woke. Eu lembro de muitos comentários negativos em relação a isso no jogo, e aí isso também acontece na série, porque já no jogo a Ellie tem um relacionamento com a Dina, e o pessoal ficou, por que tinha que colocar isso no jogo? Era um jogo de ação, não sei o quê. E também a parte emocional, porque, novamente, o primeiro jogo eu também acho que é mais de ação. Você tem mais tiro, porrada e bomba. E no segundo jogo ele não tem o mesmo ritmo.
Então eu acho que os comentários negativos em relação ao lançamento do segundo jogo se estenderam para a segunda temporada da série. Posso estar fazendo uma análise bem rasa aqui, porque eu não joguei, tô pescando de memória. Mas eu, particularmente, acho que isso pode render bons frutos numa terceira temporada, porque a gente não tá jogando, então a gente não tá, assim, vivendo, entre aspas, né, na pele da personagem. A falta desse recurso pode deixar mais difícil de a gente sentir essa coisa da vingança e a empatia pelo outro lado e não sei o quê. Então eles têm que colocar isso de uma outra forma no audiovisual. Você trouxe um ponto interessante, Amandinha, que é justamente pensar no que é o segundo jogo e a terceira temporada vai ser, né? Porque é isso, é uma adaptação, então eles vão ter que utilizar o material original. E realmente, né, o primeiro jogo e a primeira temporada, eles são muito focados nessa questão do survival, né? É isso, eles estão tentando sobreviver. Mas eu me lembro que quando a gente gravou e a gente tinha assistido, uma coisa que a gente destacou bastante é que em determinado momento do jogo, por exemplo, o problema do mundo, né, que são esses zumbis e tal, os infectados, eles deixam de ser um problema, porque o The Last of Us Parte 1, ele é uma história de redenção de um pai que perdeu a filha, e ele é um contrabandista que tá levando uma criança aleatória pra um lugar, e ele acaba se apegando a essa criança e faz uma escolha de salvar ela. Então, na verdade, pra mim, o primeiro jogo, apesar de se passar nesse universo, não é sobre você sobreviver aos infectados. É sobre a relação que o Joel desenvolve com a Ellie. Sim, é sobre sobreviver no primeiro momento e aí você descobre que o buraco é bem mais embaixo. Exato. E o que acontece? A gente já entendeu que é sobre a relação entre o Joel e a Ellie. E é isso que eles vão explorar na segunda parte também, é sobre essas relações. E aí uma coisa que eu não esperava da série, que me surpreendeu muito, são as cenas de ação com infectados que voltam para a segunda temporada. Nossa, isso eles acertaram muito, né, Du? Cara, assim, os 3 primeiros episódios temos problemas com infectados. Quando os infectados invadem Jackson, aquilo é fantástico, entendeu? Aquilo é fantástico, porque eles vivem numa comuna onde, claro, eles têm os desafios, mas eles estão num ambiente que funciona. Eles estão seguros. Então a gente pensa, tá, né, o problema tá lá fora, o problema tá longe, o problema não tá dentro de casa. Não, o mundo continua com esse problema, por isso que eles têm patrulhas recorrentes, eles estão sempre de olho, eles se organizaram dessa maneira. E é um aviso de que assim, olha, esse mundo continua assim. E são pessoas. Então, eu fiquei muito surpresa. E eu acho aquelas cenas de ação, né, dos infectados invadindo Jackson, gente, eu achei a coisa mais incrível que eles fizeram, sabe? Ficou muito bom, mas muito bom. Aquele episódio foi muito bom, que termina como aquele bichão, né? Eu não sei como é que é o nome daquele bicho. É Bacurau. O super fungo. Como que é? Para ouvinte, o super desestante é Bacurau. É, que termina com ele enfrentando, quer dizer, o Tommy enfrentando ele, né? Aham. Aquilo lá é uma cena de jogo, né? Seattle, eu até te falaria para ir para lá, mas você não tem nem chances. Enfim, nosso comandante nos mandava seguir um código. Nós não matamos quem está indefeso. Nesse caso, é você. Mas eu vou te matar. Porque não importa se você tem um código como o meu, ou se você é um verme descontrolado como você. Tem algumas coisas que todas as pessoas concordam que são erradas pra cacete. Aqui tá uma coisa na qual a segunda temporada brilhou, porque como é que a gente vai fazer uma história que traga algo novo pro espectador? Vamos colocar que pelo menos 50% do público tá vindo assistir a temporada porque jogou os jogos e quer saber como é que vai ficar a adaptação. Então não tem muita graça você fazer uma história que fique idêntica ao jogo, porque se você quiser isso, essa experiência, você joga o jogo, e aí você vai saber como a história funciona. Então como é que a gente pode fazer para inovar? Essa sacada
de trazer essa batalha em Jackson, inclusive para mascarar a tensão que vai terminar esse episódio, ficou incrível. O que mostra que The Last of Us, ela continua acertando em duas técnicas do audiovisual, né? Uma é o foreshadowing, que é você dar uma informação pequena que vai ser explicada ou complementada lá na frente, tipo os Cordyceps entrando dentro de Jackson pelo cano, que depois, né, isso no final do primeiro episódio, e aí depois você vê o Byaku quebrando as paredes lá, o muro de contenção, entrando na cidade com os outros infectados. Isso é muito legal, por exemplo. Coisas de você mostrar e não dizer. Então, como é que você explora a relação da Ellie com o Joel? Coloca o Joel pra fazer terapia. São construções que eu achei que acrescentou muito. Foi uma forma muito legal de atualizar, sendo dinâmico. Sim. E eu acho que é muito importante porque isso mostra 2 pontos pra gente. Um, também é fazer uma atualização de como que os infectados estão, porque eles continuaram evoluindo, né? Tem um gap de 5 anos do final da primeira temporada pra segunda, ou do primeiro jogo pro segundo. Os fungos são seres vivos, eles vão evoluir. E aí tem a sacada, né, dos infectados, que eles são mais inteligentes, que quando você tá jogando, tu fica com medo, igual eles ficam, igual a Ellie fica naquele enrosco, sabe? Então assim, você olha e fala, calma aí, né? Eu tava indo pra um lugar e tô indo pra outra. Tem a questão também dos esporos, né, que voltam. E as cenas dos esporos, ela tava no trailer e assim, gente, é linda, né? Assim, é uma maquiagem ficou maravilhosa. Perfeito mesmo. Perfeito, assim. Eu olhava pra aquilo e falava, caramba, né? Que coisa incrível. E essa parte que você fala da terapia do Joe, eu acho que ela é muito importante pra mostrar sobre o que é a história do The Last of Us Part 2, entendeu? Que na verdade é uma história sobre, enfim, questões humanas e escolhas que a gente faz. E pra isso a gente tem que fazer o quê? A gente tem que humanizar mesmo todos eles, a gente tem que responsabilizar, a gente tem que mostrar que os seres humanos são complexos, né? Ele tá tendo problemas com a Ellie. E tem uma fala que a terapeuta fala pra ele que me pegou muito, assim, que ele vai reclamar, né, que eu tentei a sua abordagem, eu dei espaço pra Ellie e ela, enfim, continua afastada de mim. Já a Dina, ela me trata com respeito, ela me valoriza. A Dina é como se fosse a minha filha. E aí a Gale dá uma cortada nele e fala, mas ela não é, nem a Ellie. Sabe, quando ela fala nem a Ellie cara, isso pega na gente, porque a gente vê uma relação que o Joel vai desenvolvendo com a Ellie na primeira temporada e no primeiro jogo, que é esse resgate da paternidade. Só que assim, o Joel não é pai da Ellie. Então assim, de verdade ele não é. Então isso toca a gente uns pontos assim, que depois vão fazer a gente questionar, né, ações de personagens e tudo mais. Então eu achei assim espetacular, assim, essa parte da terapia. Eu concordo muito com você, assim, eu acho incrível. E já que a gente tá falando desses aspectos mais adultos que essa temporada traz, como eu disse, pra mim, a primeira temporada é sobre essa redenção e o resgate, né, do paternar do Joel. E a segunda temporada, no meu ponto de vista, ela é muito mais cruel. Ela é muito mais violenta. E ela fala sobre escolhas, sabe? Sendo que a vingança, ela é um caminho, ela é um início. E no final, a temporada vai trabalhar esse ciclo eterno da perpetuação da violência, que essas duas personagens vão protagonizar, que é a Ellie com a Abby. E eu quero saber o que vocês acham desse tema e como que ele tá sendo retratado na série até o final da segunda temporada. Normalmente eu prefiro quebrar o ciclo de violência. Eu costumo fazer escolhas, tanto em videogames quanto na vida, de tentar aprender alguma coisa com aquilo e melhorar naquilo. Eu acho que vingança acaba nos diminuindo e não agrega nada. Dito isso, eu acho que a Ellie tá certíssima. Tem que matar a Abby, sim. Não, mas agora falando sério. Eu entendo que não é simples. E, aliás, isso, fazendo um gancho com o que você estava falando antes, eles mostram, desde a primeira temporada, mas eu acho que isso é mais explorado ainda na segunda, que teve mais tempo para trabalhar essas emoções, que relações humanas nunca são simples. O Joel não é pai da Ellie, mas ele se sente assim. A Ellie não é filha do Joel, mas ela vê uma figura paterna nele. E eles constroem uma relação que é complexa demais. Tanto é que mesmo brigados, eles não conseguiam romper o vínculo
de uma forma mais definitiva. Ela continuava vivendo na garagem dele, digamos assim. Então, nada é apenas assim o lado certo ou o lado errado. E quando a gente fala de vingança, tem outros lados que não são apenas o pessoal. E um ponto que a Ellie utiliza para tentar argumentar ali naquela assembleia que eles fazem, que eu dou razão a ela, é que num mundo em que a sobrevivência se torna uma prioridade, inclusive sobrevivência em relação a outros grupos, porque você tem ali grupos que são antagonistas, digamos assim, não vou colocar como inimigos, mas que são opostos. Se você tem esses outros grupos e possíveis conflitos, e você deixa passar uma coisa dessa, é como um convite a nós somos fracos. Então você pode fazer isso com a gente e não vai ter retaliação. E nesse tipo de universo, isso pode significar uma fraqueza, pode significar a morte do grupo. Então eu acho que não é apenas o pessoal. O pessoal é um problema. Porque se fosse só o pessoal, eu não estaria do lado da Ellie. Tanto é que, no final, quando ela prioriza ir ao aquário atrás da Abby, em detrimento de resgatar o Tommy, ali eu falei, errou, vacilou feio. Por quê? Aí, novamente, uma coisa é você mostrar que tem retaliação sim, que você não pode chegar, matar uma pessoa do grupo e se safar. Outra coisa é você perseguir isso mesmo às custas de alguém que tá do seu lado, entende? Uhum. Então, é dessa forma aí que eu penso. Já no lado da Abby, eu não conheço porque eu não joguei. Tem gente que tá super defendendo a Abby e eu fico, tá maluco, né? Tá doido, matou o Joel. O erro do Joel foi não ter matado aquelas enfermeiras, pô. Cara, então, isso é muito curioso, Amandinha, porque eu acho que um trunfo da série foi ter colocado a razão da Abby logo no começo. Porque a gente só descobre que a Abby mata o Joel, tá em busca, né, do Joel e vai matar o Joel quando você tá jogando, e você só descobre que ela foi matar o Joel porque o Joel matou o pai dela lá na frente. Então você tá jogando com a Ellie e você tá assim, cara, eu tenho que ir atrás da Abby, porque a Abby matou o Joel. Aí você vira e fala, caramba, mas ela matou o Joel porque o Joel matou o pai dela, então calma aí. Se eu tô defendendo a Ellie matar a Abby porque matou o pai dela, a Abby matou o Joel porque o Joel matou o Joel dela. Entendeu? Matou o Joel dela. É, porque é isso, né? Sim, foi engraçado. E aí você olha e fala, tá, o negócio é mais complicado. Por isso que eu acho que não é exatamente sobre vingança isso daí. Embora eu achei muito curioso, Amandinha, que você... Cara, como é que eu vou falar isso? Eu acho curioso que você acatou a fala da Ellie, né, na Assembleia. Porque assim, eu não acreditei em uma palavra do que ela disse. Não, eu também não acredito. Eu só acho que ela tem um argumento válido. Que eu concordo, mesmo sendo mentiroso. Porque ela não sabe o que ela tá falando. A Ellie, aliás, isso é uma coisa que eu já comentei com o Thiago, que é a minha crítica à Ellie da série, eu não conheço do jogo pra criticar, é que além da Bella Ramsey parecer muito jovem, ela parece muito jovem, cara. Eu não consigo engolir que ela é uma pessoa maior de idade. Ela tem um discurso muito imaturo, o que a faz parecer mais jovem ainda. No jogo ela é mais jovem ainda. Quando eu falo muito jovem, eu tô falando, tipo, abaixo dos 18. Ela tem um discurso muito infantil. Então, eu acho sim que ela não tem propriedade pra argumentar, por isso que ninguém caiu na dela. Mas eu acho sim que se você demonstra fraqueza, você está abrindo as portas para as pessoas fazerem o que quiserem com você num ambiente hostil desse. Ela só não soube argumentar isso direito. E aí, Thiago, você concorda com a Amanda? Você acha que deveriam ir lá enfiar o dedo no olho da Abby mesmo? Cara, desculpa, mas não. Você é Team Abby? Não, eu não sou Team Abby. Eu só entendo as razões dela. Não quer dizer que eu concordo com o que ela fez. Mas eu não consigo condená-la por isso. Por mais que eu ame o Joel. Eu acho que o que ela fez foi imprimir ela mesma, sabe? A dor dela dentro da Ellie. Porque a partir do momento em que ela assassina o Joel, ela vai fazer com que a Ellie entre na mesma jornada de vingança, né, de redenção, a partir daquele momento. Então é como se ela transferisse sabe a filosofia do olho por olho? Então, ela faz isso com a Ellie. E é o que vai desengrenar a história dessa temporada. Mas
eu não acho que, diferente do jogo, não é uma história sobre vingança, é uma história sobre emoções, porque tá todo mundo muito carregado de coisas aqui dentro, sabe? O Pedro Pascal tem diversos momentos, assim, que meu coração tava na garganta junto com o dele, sabe? Tem 2 passagens, quando ele tá na terapia, que... eu esqueci o nome da personagem agora, mas a terapeuta, ela tá quase conseguindo fazer com que ele conte a verdade, com que ele revele o segredo que ele esconde do mundo todo. E aí você vê que ele tá por um triz, as palavras estão na ponta da língua dele, e aí de repente o semblante dele muda, e ele fala, eu salvei ela, foi isso que eu fiz, eu não menti, eu não fiz nada. Então você vê ele voltar pra dentro da sombra. A Ellie também, logo depois da morte dele, sabe, ela fingindo, não, eu tô bem, tá tudo certo, o Joel morreu, mas eu entendo que isso é um processo e tudo mais. E aí no momento em que todo mundo tira um pouco os olhos dela e ela simplesmente pode soltar isso tudo e respirar, você vê o semblante dela mudar nas sombras enquanto ela vai caminhando pelo corredor do hospital. E aí ela chega em casa e ela olha aquele vazio e ela percebe o quanto ela deixou passar, o quanto que ela foi, digamos assim, imatura em não conversar com ele, em não procurar ele antes. E a série, ela brinca com essa coisa da perspectiva de uma forma muito inteligente, porque você passa a temporada inteira chateado com ela, pela forma como ela tá agindo com ele, pra lá na frente você ter a perspectiva dele da situação, e aí você entende por que ela tá zangada. Isso é uma coisa que o jogo faz de forma diferente, e aqui ela traz a gente nessa mudança de perspectiva que te entretém e depois dá um tapa na sua cara, sabe? É sensacional. Cara, e assim, eu tenho só 2 observações. Primeiro, que o jogo não é uma história de vingança, tá? Não é sobre isso. Se você tivesse jogado, você ia perceber isso. Não é sobre vingança. A segunda coisa é como essa série funciona, porque os atores são bons, né? Cara, eles estão muito bons. É por isso que funciona. Porque é exatamente isso, né? Não é só enquadramento de mudança de semblante da luz para sombras, embora isso seja genial. Mas assim, eles estão espetaculares. Aquele episódio que a Ellie e o Joel, que é dos aniversários, né? Que ele leva ela pro planetário. Velho, assim, cara, a gente tinha visto essa menina numa jornada em busca da Abby até então, onde ela oscila, né? Entre eu quero me vingar, eu estou apaixonada. De repente, parece que voltou realmente 4 anos atrás, sabe? Assim, ela me pareceu mais jovem no episódio do planetário. E eu, como que eles conseguiram fazer isso? Sabe? Mas é porque ela não tem aquele peso, né, que a Ellie carrega depois da morte do Joel. Eles estão, não só os dois, né, a Dina também, eu acho que ela é uma personagem muito importante nessa história, e uma coisa que eu fico pensando é o quanto que a Dina, ela acaba sendo um combustível pra Ellie entrar nessa jornada em busca de caçar a Abby, porque é a Dina que chega pra ela e fala, eu tenho informações, eu vi, né, alguma coisa e eu vou com você. Não que exatamente eu acho que a culpa é da Dina, assim, só tem 2 personagens que fazem tudo o que faz, tanto no jogo quanto na série, que serão a Abby e a Ellie. Só que a Dina, ela é esse combustível, né, e isso é genial, porque a Dina, ela representa essa parte desse amadurecimento da Ellie, ela representa esse amor que a Ellie tem. Então, é assim, é bem complexo o negócio, assim, é bem adulto a série, o jogo, e eu gosto muito disso. Mas a Amandinha puxou a Abby, e aí eu quero falar sobre Abby, porque o Thiago viu a gameplay, e aí, Thiago, você viu a gameplay antes de assistir a temporada, durante ou depois? Eu assisti antes a gameplay e depois comecei a ver a segunda temporada. Tá, a Amandinha não viu a gameplay, então a Amandinha conhece a Abby da série. Que, aliás, excelentíssima atriz. Eu sou fã dessa atriz há um tempão e fiquei muito feliz de vê-la como Abby. Eu acho que ela tá arrebentando na série. E eu quero saber o que você acha da Abby. O que eu acho da Abby? Aham. Uma filha da... Cara, eu acho que a Abby é uma pessoa cega. Ela tá cega num propósito que ela inventou na cabeça dela. Essa foi minha interpretação, tá? Tudo bem, ela tá cheia de dor. Ela transforma a dor dela em motivação. E isso é uma coisa muito perigosa, porque é uma pessoa que não vai parar enquanto essa dor não for saciada, mas ela não vai ser saciada desta forma. Então é um ciclo de causar mais dor em outras pessoas, por consequência, né? E ela não tá se importando com o que vai acontecer, nem mesmo com as pessoas que estão seguindo as ordens dela, né? Vide que ela não se importa muito com aquele grupo que tá ali.
junto dela. Eles são muito leais a ela, mas ela não tá se importando muito, não. Eu também percebo que a Abby tem uma certa dificuldade em fazer um exercício lógico ali, sabe? Ela acredita que o pai dela, aquelas pessoas daquele hospital lá que ela conhecia, que eles eram os mocinhos, e é normal, as pessoas vão achar que os seus próximos são as pessoas boas da história, mas ela também não consegue enxergar que talvez tenha outro lado pra essa história. Eu vou passar pano mesmo, tá? No caso da Ellie, eu acho mais compreensível que ela não veja este outro lado, porque ela foi a machucada dessa vez. E ela foi a machucada por uma pessoa que tá defendendo princípios que queriam, na verdade, a destruição dela mesma. Só que a Ellie tem um problema ali com essa coisa da morte, né? Que ela achava que era o propósito dela, ela sofreu aquela lavagem cerebral lá dos vagalumes, achando que ela ia servir a um propósito maior, que é a cura da humanidade e tal. Só que nada disso tinha um fundamento, sabe, é 100%, é garantido, vai acontecer, você vai morrer, a gente vai pegar a medula lá e batata, todo mundo vai ser curado. Não tinha isso. Então eu acho que a falta de ver a lógica é um comprometimento grave para essas personagens que estão tão cegas por emoção. E aí isso piora no caso da Abby, porque ela é uma pessoa militarizada, ela tem esses recursos a favor dela, etc. Eu acho que a Abby é uma soldada que tá ali, sabe, tipo, sangue nos olhos. Interessante. Eu acho que ter um pouco da perspectiva do jogo ajuda a compreender melhor a Abby, porque o jogo ele faz uma coisa muito inteligente, que é te colocar na perspectiva dela no momento em que você mais tá com antipatia da personagem. Ele, inclusive, faz você jogar com ela no momento em que você mais quer que ela morra, entende? E é muito legal porque você pensa, eu não quero jogar com essa menina que acabou de matar o melhor personagem que esse jogo tinha. Pedro Pascal. Exato. Até você começar a entender a perspectiva dela, porque ela também vai contar a história dela, né? O que não ficou muito bem aproveitado aqui na série. Eu acho que a forma como ela é introduzida é uma forma muito superficial. Eu acho que não, para quem só tem a perspectiva da série, não dá pra você entender muito bem as motivações dela, para além do fato de esse cara matou meu pai, eu vou me vingar dele. Mas são 5 anos de planejamento, são 5 anos construindo dentro de você um sentimento de rancor e ao mesmo tempo alimentado pela dor de não ter mais uma pessoa que você ama, uma pessoa que foi tirada de você. Mas como planejar por 5 anos algo com rancor a torna uma pessoa melhor? Que, tipo, pra mim isso torna pior. Não é no sentido de ela ser uma pessoa melhor, mas no sentido dela ter um motivo, entende? Eu consigo ver isso nela. É por isso que eu não tenho raiva dela. Eu não concordo com o que ela fez, mas eu não tenho raiva dela por isso, entende? Eu consigo entender o que levou ela a fazer essa decisão. Não, eu consigo entender o que a levou a fazer essa decisão. Eu só não consigo achar que ela tem razão nisso. Que uma coisa é eu entender que ela foi motivada por esse ódio, né? Essa indignação, essa revolta, essa dor, etc. Eu entendo isso. Só que o que eu não entendo, o que eu não concordo, na verdade, é que ela se desloque lá da caixa prego, atrás do Joel, que ela não tinha uma ideia precisa de onde estava. Sim, isso é um grande furo, né? Apenas pra isso, porque é algo muito maquiavélico, sabe? Eu vou ruminar isso por anos. E aí eu vou me deslocar até... E aí eu vou encontrar este homem de alguma forma. E eu vou me vingar dele. Eu acho muito diferente da situação da Ellie. A Ellie é algo, tipo, imediato, sabe? Aconteceu, eu vou lá e já vou resolver. Você acha, Mandinha, então, que a série emula um pouco essa vibe meio maniqueísta, não? Não, não é isso. Não tô falando maniqueísta, não. Eu tô falando apenas ali dos sentimentos da Abby. Eu acho que o fato dela ficar ali por tanto tempo planejando, isso me faz ter mais antipatia ainda da personagem. Então, mas ela não fica 5 anos planejando, ela fica 5 anos caçando. São coisas diferentes, tá? Ela não ficou 5 anos sentada atrás de uma mesa com a galera dela falando, a gente vai fazer assim, assim, assim.
Não, ela fica 5 anos procurando o Joel, porque ela não sabe aonde ele tá. Tanto que essa é a abertura da série, dessa temporada, que ela lá, né, na frente do cemitério ali, e ela fala pros amigos dela: se vocês não tivessem recolhido esses corpos, a gente já saberia onde ele tá, a gente já teria caçado ele. E aí o pessoal fala: olha, a gente tentou salvar as pessoas que estavam dentro do hospital. E ela fala: só que não deu muito certo, né? Entendeu? Então assim, eles perderam o timing que a Ellie não perde, entendeu? Então não é que ela ficou planejando com o grupo dela durante 5 anos, não. Eles levaram 5 anos pra encontrar o Joel, porque eles não tinham a menor informação sobre quem é o Joel. Vocês lembram como ela apresenta? Olha, eu sei que ele é um cara alto, assim, 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 dizem que é bonito e ele é um contrabandista. Essa é a única informação que ela tem sobre um cara que tá nos Estados Unidos, cara. Dizem que é bonito é sacanagem, né? Não, dizem que é bonito, pô, fala sério. Né? Tem um momento que depois ela tá lá torturando o Joe, que ela fala pra ele, né? E não é que você realmente é bonita, e a gente pensando, sim! Mas olha só, e ainda tem um grande problema que me deu mais antipatia ainda, que foi que o Joe tinha acabado de salvar a vida dela. Aí que tá, é essa que é a genialidade de toda essa história. Segura esse sentimento, Amanda, porque o jogo, como o Thiago disse, ele não é dividido como a temporada foi dividida. Então, isso faz a gente entender um pouco mais como essas duas vão indo e mergulhar mais na história das duas. Porque no final das contas, você tá jogando com a Ellie, que pode matar a Abby, só que você fala, eu não quero matar a Abby, porque eu entendo a Abby, só que você é a Ellie. E outra hora você tá jogando com a Abby e você fala, eu não quero matar a Ellie, porque eu conheço a Ellie. Só que mesmo assim, o jogo te obriga a tomar uma decisão, senão a história acaba. A decisão é, ou você aperta o botão e acontece o que acontece, ou você para de jogar. Eu optei por parar de jogar. Tá, pera, então não tem uma decisão do tipo... Não tem finais alternativos, é uma história direta. É uma história só que assim, por isso que eu disse da atividade e passividade enquanto você tá jogando, enquanto você tá assistindo a série. Quando a gente tá assistindo, permite que a gente faça esse exercício que você tá fazendo de, eu acho que a Abby é totalmente errada e nada justifica o que ela fez. Embora eu esteja concordando com a Ellie que está fazendo a mesma coisa que a Abby fez, tá? Porque assim, é literalmente a mesma coisa. É até um pouco difícil você concordar com a Ellie, tipo assim, eu entendo o que ela tá fazendo pra vingar a morte do Joel, mas se você parar pra pensar, a Abby tá fazendo a mesma coisa em relação ao pai dela. Eu entendo, só que assim, tipo, o pai da Abby estava... eu não sei se tem alguma informação aí que eu desconheço em relação a isso. Mas o pai da Abby era de uma organização que tava fazendo umas coisas meio erradas. Pelo menos é o que a gente vê na primeira temporada. Então, aí que tá. Porque aí vem, né, de novo, esse exercício da gente pensar um pouco sobre o que tá acontecendo. Porque, ó, vamos lá. A gente sai desse hospital com o Joe carregando a Ellie e a gente fala, você tá certo. Eu nunca achei que o Joe estava errado, tá? Qual que é o grande problema entre o Joe e a Ellie? Que acaba com a relação dos dois? A mentira. Exato, mas peraí. Então ele errou? Porque ele mentiu? Ele salvou a Ellie. Não foi isso que eu perguntei. Não foi isso que eu perguntei. A minha pergunta pra vocês é, o Joe errou ao mentir para a Ellie, sim ou não? É uma resposta de sim ou de não? Ele não errou ao mentir naquele exato momento. Ele errou em ter sustentado a mentira. Uma coisa é você tirar a pessoa daquele momento. Ela tá à flor da pele, você precisa retirar a pessoa do contexto pra ela se acalmar. Mas naquele momento que ela se acalma, ele não ter tido uma conversa sincera, e isso é logo após. Eu tô falando assim, escapou com vida, beleza, saiu. E ele não ter tido uma conversa honesta com ela, esse foi o erro. Tá bom, vou segurar isso aí. Thiago, o Joel errou ou acertou ao mentir para a Ellie? Ele errou, ponto. Mas dadas as circunstâncias, eu faria a mesma coisa. Cara, aí percebe a diferença, ó. E essa, de novo, é a genialidade da proposta do Last of Us. Porque pra mim, o Joel estava certíssimo em duas coisas. Tirar ele de lá. Porque... por mais que os vagalumes tivessem a melhor intenção do universo, que era de salvar todas as pessoas, não existe nenhuma garantia que isso seria possível, como a Amanda muito bem nos lembrou. Vamos combinar também, né, cara? Tipo,
o cara não fez um teste, ele não extraiu o sangue dela nem pra olhar no microscópio, Exato. entendeu? E, não, Exato. Vamos agora tirar o cérebro dela, que, tipo, é a única pessoa hipoteticamente imune a esse fungo, então a gente já vai sacrificar ela pra ver o que dá pra fazer, entendeu? Assim, nas melhores condições possíveis, com vários testes comprovados, etc., você ainda pode ter erros e problemas no meio do caminho. Imagina algo assim, tipo, deita aqui, vamos lá, pronto, curou todo mundo. Não existe isso. Não existe, mas, de novo, isso é um mundo ficcional que tem que ter uma solução simples, senão a história não anda, né? Então, tem isso também. Mas concordo com vocês, porque esse argumento de vocês vai muito de encontro com o seguinte: o Joel não erra quando salva a Ellie, porque não... Cara, aquela menina ia virar um bicho de laboratório. Eles iam moer a Ellie de todas as formas possíveis e imagináveis. A Ellie é um ser humano, ela não deveria passar por isso e ela não tinha nem como consentir que ela queria isso, porque essa criança tem 14 anos. Sim, e ela não tinha dimensão da coisa também. O Joel tomou uma atitude de um adulto que qualquer adulto deveria tomar. Eu vou tirar essa criança daqui, não importa o que aconteça. Beleza? Zeramos. Tá, então ele não errou em tirá-la de lá. Eu acho que o Joel errou em ter mentido para ela? Vocês acham que sim? Eu acho que não. De novo, ela tinha 14 anos. Cara, você colocar o peso disso, ela não ia entender. O que ela queria, como a Amanda muito bem nos lembrou, ela foi, tal qual a Abby foi treinada pelos lobos, né, para ser uma militar, a Ellie foi treinada pelos vagalumes para ser essa esperança pro mundo. Então, eu acho que a grande sacada, inclusive que tá nessa temporada, é quando a gente vê o Joel matando o Imodini, que é o grande erro dele, porque ele mente pra Ellie pela segunda vez. Ela sabia que ele tinha mentido pra ela no final. Isso foi sensacional. Foi uma forma muito, muito inteligente de explicar como que ela percebe a mentira dele, sabe? O fato dela ver estampado no rosto dele o mesmo olhar que ele deu pra ela quando ele mentiu, e ele vai e mente pra Gale. Exatamente. Cara, foi incrível isso. Eu achei um recurso sensacional. E nas duas situações, ele tá mentindo pelo mesmo motivo. Ele tá querendo proteger as pessoas de um sofrimento desnecessário. Porque até a morte do Imodini, se a gente for parar pra pensar, o Joel não tava errado de matar ele. Não, concordo. O que de bom ia trazer, até pra própria Gale, que não perdoou o Joel, porque ela fala isso pra ele na sessão de terapia, mas o que de bom ia trazer pra ela ver o marido dela se transformar num infectado na frente dela? Nada de bom ia trazer isso. Sem contar que o Cordyceps, ele tem essa memória, essa comunicação, na verdade, né? Com a Hive Mind, né? Essa mente coletiva. Uhum. Então, levar o homem infectado pra lá seria uma primeira porta de entrada do fungo lá em Jackson. Tem isso também que, assim, eles nem colocaram, mas ótima sacada essa sua, Amanda. Mas voltando para o Joe, o problema é que a Ellie, naquele momento, olha pra ele e fala, não só, assim... Ela fala, né, eu desconfiava que você tinha mentido, mas eu acho que o que mais pega, que é o que tá no subtexto, que é, você continua fazendo isso e você vai continuar fazendo isso até você morrer, cara. Entendeu? É com isso que ela não consegue lidar. E eu acho que ele está certo de ter mentido pra ela, e eu acho que ela está certa também de virar e falar, eu não queria que você tivesse mentido pra mim. Porque é isso, senhoras e senhores, seres humanos são complicados e cada um tem a sua necessidade, e as necessidades são diferentes, entendeu? Então, eu acho que a série, ela mostra pra gente o tempo todo essa complexidade, que passa por essa questão da Ellie e da Abby, que é essa grande coisa que a Amanda tá falando. Eu odeio a Abby, e tá certa a Amanda de odiar a Abby na segunda temporada, porque a segunda temporada, que é a abertura do jogo, é feito pra gente odiar a Abby mesmo. Entendeu? A gente tá vendo a Abby, que a gente fala, né? Que, olha, ela matou o Joel, mas peraí, gente. Ela não só mata o Joel, ela tortura o Joel. E aqui eu tenho que fazer uma observação que é... Na série, isso ficou extremamente cruel. A cena não é pesada porque a gente tá vendo o Pedro Pascal no chão. Até porque eu acho que eles foram até meio gentis, assim, não mostrar muitos detalhes. Você sabe o que tá acontecendo, mas não tem aquela coisa, assim, foco na câmera, sabe? Uhum. Eles têm a gentileza de mostrar do lado de fora e a gente só escutar os gritos dele, né? Só que assim, só da gente ver ela marretando a perna dele, que levou um tiro... Velho, isso é cruel, isso é violento num nível de causar reações na gente, emoções na gente, da gente passar a odiar a Abby. Então, quando a Ellie entra e ela é jogada no chão, e aí a Abby mata o Joel na frente da Ellie, o que a gente vai sentir é a raiva da Abby mesmo.
entendeu? É feito. Esse momento, essa abertura desse jogo, essa abertura dessa temporada, é o momento da gente matar, assim, odiar a Abby. E querer que a Ellie vá se vingar. O que a ironia é, a Abby caça o Joel, porque o Joel matou o pai dela, e agora a Ellie vai caçar a Abby e eu estou concordando. Como é que eu posso discordar de uma e concordar com a outra, se é a mesma coisa? E aí a genialidade, Amandinha, que eu acho que é essa coisa dessa dinâmica, né? Porque não existe muito Team Abby, Team Ellie, entendeu? Essa que é a grande sacada dessa história, porque na terceira temporada, como fica muito bem explícito, literalmente na última cena, né, da segunda temporada, a gente vai ver agora pela visão da Abby. Então assim, quem é Abby? Quem é o pai da Abby? Como que eles chegaram até ali? A gente vai saber na terceira temporada. E aí a gente vai ver a humanização da Abby. E aí eu quero saber se, olhando pelo lado da Abby, se a gente vai olhar pra ela e falar assim, Ellie, você tá certa, sabe, de ter matado a Nora daquele jeito, porque a gente ignora, mas a Ellie torturou a Nora, tá? A gente tá vendo aquela menininha que foi salva no hospital de virar experimento na mão de médicos sadistas, né, como é colocado pra gente na primeira temporada, mas essa menininha tortura uma pessoa pra pegar informação. Depois essa menininha mata uma mulher grávida. Já te contei de quando roubei um chocolate? Eu tinha 10 anos. Seu avô descobriu, me fez devolver e pedir desculpa pro cara da loja. Quando chegamos em casa, bem quando eu ia descer do carro, ele só quebrou meu maxilar. Foi sangue pra todo lado. Sua avó achou que eu tinha morrido. Fiquei 2 meses com a boca machucada. Todo mundo sabia o porquê. Foi humilhante. Se você sabe como se é, por que faz isso com a gente? Não é por isso que eu tô te contando isso. Tá, eu já bati em você. E bati no Tommy. Mas nunca desse jeito. Nunca nem perto disso. Quer dizer, eu posso até exagerar, mas não sei. Eu tô sendo melhor do que meu pai foi. Quando for a sua vez, eu espero que você seja melhor do que eu. Amandinha, você acha também que a Ellie oscila entre, digamos, uns momentos de euforia e uns momentos de tristeza extrema? É porque no jogo a gente tem muito a impressão de que cada morte custa terrivelmente pra ela. Não tem muito essa coisa de momentos fofinhos com a Dina e momentos em que ela tá rindo e brincando. Ela tá sempre muito endurecida. E eu queria saber se na série esses momentos de respiro, principalmente os momentos de intimidade dela com a Dina, se isso destoou um pouco pra você ou se você gostou dessa construção. Pra mim, a grande diferença entre as duas personagens tá justamente na reação delas ao que elas mesmas fazem. Porque, tudo bem, a gente não teve uma visão tão ampla da Abby, mas a gente tem uma Abby ali na cena do Joel que está extremamente focada e bastante fria. E ela sai de lá sem olhar pra trás. Ela tá assim, eu fiz o que eu vim fazer. Ponto. Eu não sei se quando ela saiu dali ela desabou e chorou, não sei. Não é mostrado, né? Não é mostrado. Mas ali naquele momento ela foi extremamente fria. Ela torturou, pelo que a gente entende, que foi um tempo relativamente longo até a Ellie conseguir chegar lá. Já a Ellie, quando ela mata a Nora, eu acho que ali ela se toca do peso do que ela fez. Tanto que eu acho sim, Thiago, que demonstra bastante que tudo aquilo tem um custo muito alto pra ela. E sobre matar o casal ali no final, né? Inclusive uma mulher grávida. Ela não queria matar aquela mulher. Eu acho que, na verdade, ela não queria matar nenhum dos dois. Tanto que ela falou que ela ia deixá-los, ela só queria informação. O tiro que acaba matando a grávida foi um acidente, ela não tinha nem percebido que tinha atingido a mulher. Então, eu acho que essa é uma grande diferença. Eu não acho que a Abby teria parado ou simplesmente ignorado uma pessoa que pudesse dar informação sobre o Joel. Não acho que ela teria, sabe, só vai, eu só quero a informação. Eu acho que ela ia caçar qualquer um mesmo e não ia ter esse tipo de negociação. Eu acho que a Ellie já tá muito mais, se eu tiver que matar só a Abby, que seja só a Abby. Ela acaba matando outras pessoas porque essas pessoas não querem trair a Abby
E tem o acidente, né, também, não sai exatamente como ela planejou. Mas eu não acho que ela tenha ali de caso pensado, de friamente matado aquele casal ali no aquário, por exemplo. O que eu ouço da sua fala é: a Abby é uma mulher que está em uma missão e mataria qualquer um. Mesmo agora, depois que ela matou o Joel, certo? Tipo, isso é dela. Ela se tornou essa pessoa. A Ellie tá sofrendo alguns efeitos colaterais de quem ela tá se transformando. Que não precisa ser um grande gênio pra perceber que ela tá fazendo as mesmas escolhas da Abby, no final ela vai se tornar uma Abby, né? Assim, não precisa ser um gênio pra perceber isso, né? Considerando isso, último episódio, aconteceu a morte por acidente lá do cara com a mulher grávida, a gente volta, a gente vê a Ellie bem atordoada, né? Que inclusive é o único momento dessa temporada que a gente vê ela passando pela Dina sem olhar pra Dina. E aí, a Dina está em algum lugar que a gente não sabe onde é, a gente tem o Tommy, a Ellie e o Jesse conversando, e o Tommy falando pra ela, olha, eles estavam também envolvidos na morte do Joe, então eles mereceram. E ela fala, talvez não, mas... E aí que tá a grande sacada, ó. Talvez não, mas o que mais me incomoda é que a Abby vai sobreviver a isso. Vamos lá, gente, Lacan, escute o que a Ellie disse. De tudo... Sim, talvez eles merecessem. Mas o que realmente me deixa mal é que eu não consegui matar a Abby. Depois a gente escuta o Tommy gritando, tem aquela corrida, a Abby mata o Jesse, que poderia ser um acidente, porque ele só abriu a porta, tal qual a Ellie por acidente mata o casal. Então assim, elas estão na mesma situação. O Tommy tá no chão. A Abby não matou o Tommy. Se ela é esse grande monstro que mataria todo mundo, por que ela não matou o Tommy? Ela é esse grande monstro que mataria todo mundo? Mas eu acho que ela não matou o Tommy ali porque ela viu o que é mais interessante. A Ellie. Ela atirou no joelho do cara, ela poderia ter tirado na cabeça. Eu acho que a forma como Jesse morre, ela é um pouco acidental, mas... Tipo assim, porque... Lembra, as portas abrem do nada e ela só dispara, ela não sabe nem quem foi que ela matou, entendeu? Mas assim, eu não sei vocês... Esquece um pouco o jogo, mas foca só na série como um todo. No momento em que o Jesse aparece naquele armazém, assim, out of nowhere, sabe? Eu falei, esse cara apareceu pra morrer. Assim, é muito nítido a presença dele nesse episódio. Ele veio aqui pra ser sacrificado, entendeu? Eu tive essa sensação. Eu acho que... Esquece o jogo, tá? Que eu tô falando da série, né? O que a série tá mostrando pra gente é que a Abby caçou o Joe, matou o Joe, foi embora, nunca mais voltou, seguiu a vida dela. Acabei minha missão. A Ellie, quando vai atrás da Abby, começa um efeito de cascata de pessoas morrerem ao redor dela, seja porque, enfim, né, a Abby agora acabou matando o Jesse, acabou acertando o Tommy, ela lá correndo, né, enfim, se enfiando em lugares onde não devia com a Dina é ferida, e tem vários momentos onde é falado, vamos voltar pra casa, e a Ellie escolhe, eu não vou voltar pra casa, eu vou continuar. Entendeu? É por isso que para mim fica muito claro que a sacada toda, e eu acho que é isso que é o desafio que eles têm que fazer na terceira temporada, é de mostrar que essas duas personagens, elas tinham escolhas o tempo todo, e elas escolhem continuar se caçando. E elas não vão parar, gente. Elas não vão parar, entendeu? Elas vão continuar se caçando até o fim. Eu vejo seu ponto e eu te dou razão. Volto àquela minha fala. Eles exploram mais a questão de não é tão simples, a gente não tem só um lado certo. Eu concordo com tudo isso que você tá falando. Eu tô, assim, ansiosa pra ver como que eles vão fazer isso na terceira temporada, porque eles geraram uma antipatia muito forte, creio que na audiência como um todo, né? Não acho que isso seja só em mim. Pela Abby. Eu acho que eles vão ter um trabalho aí bem grande pra me convencer do contrário, viu? Com certeza. Com certeza. Olha, sendo sincero com você, Amandinha, eu tenho visto muito mais críticas a Ellie do que a Abby. Infelizmente, essa série tá sofrendo muito por essa cultura anti-woke que a gente tá vendo na atualidade, assim, sabe? Mas aí não é por causa da Ellie, é por causa da Bella Ramsey, que as pessoas têm um discurso malicioso que, infelizmente, não é de agora. Bella Ramsey fugir muito do padrão estético esperado de uma mulher, porque ela tem um posicionamento não binário. E aí a gente tá falando da atriz, e as pessoas transferem esse ódio para a personagem, e aí junta com o fato da personagem ser LGBT,
Então tem aí uma corrente que faz barulho na internet e que fica incomodado por qualquer demonstração que fuja dos padrões hétero, cisnormativo, conservador. E aí, infelizmente, tem isso sim. Tá sendo criticada pelo motivo errado. Não é pela atuação dela, as pessoas não estão olhando para a atuação dela, infelizmente. Eu acho que a Bella Ramsey é uma excelente atriz. Ela é. Só que as pessoas não estão olhando para isso. Essas pessoas, tá? Não todos. Essas pessoas que estão criticando porque ela é feia. Sabe os discursos rasos, cara. E é puramente motivado por um discurso de ódio. Mas aí eu acho que é uma questão, assim, que não diz respeito ao roteiro, não diz respeito à produção da série, não diz respeito à atuação dela. É algo da internet, sabe? Essa coisa de eu tenho que reclamar e criticar qualquer coisa que não seja o que eu queria ver. E é interessante você falar isso, porque isso é perigoso no sentido seguinte, a gente tem que criticar a Ellie, mas pelo que a Ellie está fazendo. E eu acho que esse é o grande desafio, porque a gente gosta da Ellie, a gente se importa com a Ellie. Assim como o Joel, a gente quer proteger a Ellie. Só que Ellie, você tem que parar de matar as pessoas. E a Ellie... E a Ellie, nessa segunda temporada, ela teve 1 milhão de oportunidades de parar. E ela não para. Entendeu? Do momento que ela se acerta com a Dina, que a Dina, né, que ela salva a Dina lá, que ela é mordida e a Dina fala que tá grávida, elas poderiam ter levantado e ter voltado pra casa e criar o filho delas. Não, eu vou continuar. Aí depois, no momento que os Scars pegam, quase matam, né, a Dina, ela poderia ter parado. Mas não, eu vou continuar. No momento onde ela tortura a Nora e ela fala, eu achei que ia ser mais difícil, mas não foi fácil, e ela percebe o que ela fez, porque ela tá consciente que foi fácil. E aí, ponto para a atuação da Bella Ramsey, porque assim, o que eu sinto naquele momento da Ellie eu esperava de mim outra coisa. Talvez eu não seja tão boazinha quanto eu acho que eu fui. Ela poderia ter parado, mas não, eu vou continuar. Você pode salvar o Tommy, mas não, eu vou continuar. Esse pra mim foi o maior erro dela. Eu vou continuar, você entendeu? Ela vai continuar. E assim, notem que, de novo, quando ela tá lá no teatro, é maravilhoso o que ela fala, né? Porque ela fala, a única coisa que me deixa triste é que a Abby vai sobreviver. E aí no final ela encontra a Abby. Ou seja, não, ela vai continuar. Você entendeu? Então, assim, ela tem 1 milhão de chances de só parar e ir embora. E ela escolhe continuar. É como se fossem várias saídas, né, ao longo da estrada. Tipo, vários pontos de retorno. E ela só continua em frente. Ela vai fazer o que a Abby fez. E assim, todas as pessoas ao redor dela vão morrendo e ela vai continuar. E quanto mais pessoas ao redor dela morrer, eu acho que é isso que acontece, quanto mais pessoas morrerem, mais ela vai usar isso como combustível pra caçar a Abby, mais pessoas vão morrer, mais pessoas da Abby vão morrer, que vai ser mais combustível pra ela caçar ele, e elas vão continuar desse jeito, porque uma das duas tem que parar, e nenhuma das duas vai parar. É sobre isso, entendeu? É sobre escolha, é sobre esse ciclo perpétuo de violência. Não é sobre vingança. Vingança, você vai lá, vira as costas e vai embora, segue a sua vida. Não é sobre vingança, é sobre escolha. É sobre como, quando você passa de um ponto, se você não para e você não aceita que você perdeu, você vai continuar e você vai perder absolutamente tudo. The Last of Us, Part 2, The Last of Us, 2ª e 3ª temporada, é sobre isso. E aí eu concordo que o desafio é a gente agora humanizar a Abby, entendeu? Pra justificar. Eu só acho, que timing dessa humanização tá errado, sabe? Eu acho que se a gente tivesse mais ou menos uma vibe de a próxima parte dessa temporada sair no mês que vem, funcionaria melhor. Eu acho muito tempo pra gente poder ver a história da Abby. Eu acho que se a gente tivesse isso tudo, mesmo que fosse fragmentado, como foi a última temporada de Stranger Things, a gente talvez não pesasse tanto a mão em relação às perspectivas dessa 2ª temporada, entendeu? Eu acho que ter acesso às duas partes da história num intervalo pequeno de tempo ajudaria a gente a gostar, a aproveitar mais dela. Vocês não acham? Mas esse é um grande problema do formato série, né? Especialmente a gente considerando o tempo que é gasto de produção até a gente ter acesso à nova temporada.
porque algumas coisas se cristalizam na nossa mente e fica muito difícil você dar uma continuidade sem que uma parte da mensagem se perca para determinado público e sem que você tenha um desafio assim muito grande para desconstruir alguma coisa que já foi colocada até então, né? Por exemplo, nesse caso de você convencer a audiência de que a Abby tem o lado dela e que talvez ela não tenha razão, mas é que ela tem motivos. Eu acho que a grande sacada dessa temporada, eu acho que é o trabalho que eles vão ter com a terceira, é na verdade o oposto. Não é que eles têm que mostrar que a Abby, com muitas aspas, estava certa em caçar o Joel. Porque o Joel concorda com ela antes de morrer. Entendeu? O Joel, que vai morrer, concorda com a Abby. A questão é, a gente vê, enquanto audiência, o quanto a Ellie está errada. E aí, talvez esse intervalo de 2 anos ajude a audiência a amadurecer e olhar e falar: caramba, hein, Ellie? Tal qual eu disse, você tem que parar de matar as pessoas. Entendeu? Porque não é só sobre a gente falar que a Abby está certa. Na verdade, é sobre a gente ver que a Ellie está errada. Pra gente conseguir igualar as duas, pra ir ver o tamanho do problema que elas estão gerando. Entendeu? É uma coisa oposta. Por isso que eu disse que jogar o jogo é tão complicado, entendeu? E que você tem 2 escolhas. Ou você continua e essas personagens vão continuar nesse ciclo, ou a escolha é, eu vou parar de jogar. E aí a minha consequência é, então eu não vou passar pela experiência de jogar. Por outro lado, a maior parte das pessoas que eu conheço que jogaram até o final, olharam pra mim e falaram: de jeito nenhum que eu vou assistir essa temporada, porque eu já passei por isso uma vez e eu não quero passar de novo. Entendeu? Eu ouvi isso da boca de muita gente. Assim, foi doído eu ter que colocar essas duas, uma caçando a outra, porque eu queria muitas vezes que elas parassem e fossem embora. Que é isso, essas oportunidades. Você tá apertando lá o X e você tá falando pra ela: bate nela. Entendeu? E aí vai continuar. E aí o jogo continua. Mas quem tá mandando ela bater é você, jogador. E essas pessoas viraram e falaram assim: eu não vou assistir. Entendeu? Eu já passei por isso uma vez, por que eu vou passar de novo? E então, sabe? Eu acho que isso tudo torna o The Last of Us genial. Genial, assim. É uma outra experiência com o jogador, é uma outra experiência com o telespectador. E aí vamos ver o que eles vão trazer pra terceira temporada. Eu fiz ela falar. Eu achei que ia ser mais difícil, mas não foi. Foi fácil. Eu bati nela sem parar. Matou ela? Não. Deixei ela lá. Acho que ela merecia isso. Talvez não merecesse. Que a gente já sabe que foi colocado pra gente já fechar esse episódio, é que a gente tem também a apresentação de 2 grupos, né? Que são os Scars, que ficou chamado de Cicatrizes, e os Ulfs, que são os Lobos, que é o grupo da Abby. E aí a gente vai ver, segundo já o que foi anunciado de produção da terceira temporada, a origem da guerra desses 2 grupos, porque a gente também não sabe o que aconteceu e por que eles guerreiam. Será que as coisas são como são? Porque assim, tudo bem, vamos defender os Ulfs. Tá, né? Mas assim, eles são militares. E aí, pegando os Scars e os Ulfs, o que vocês acharam desse grupo? Desses grupos, né? Na verdade, são 2. Olha, se a intenção era construir um background pra terceira temporada, pra eles não terem que explicar tudo, eu achei que eles falharam um pouquinho, porque ficou confuso, ficou muito disperso, ficou sem contexto, você não se importa muito com a luta desses 2 grupos, você nem entende muito bem a motivação deles, e principalmente no último episódio, aquela cena da ilha, aquilo ali foi a coisa mais desnecessária de toda a temporada. Aquela cena não acrescentou absolutamente nada pra narrativa. Foi só pra contextualizar que esse grupo ainda existe e que eles são uma possível ameaça. Mas por que exatamente ficou muito desperto? Eu não curti muito, não. Essa cena me revoltou demais, cara. Quando ela cai, ela tá ali no barquinho, né? Aí ela acaba indo parar numa praia. E aí ela é capturada, quase matam ela. Aí pegam a arma dela e assim, muito propositalmente, né? A arma fica ali ao alcance dela.
E aí toca uma sirene, um negócio lá, e eles saem correndo. Eu fiquei, caraca, velho. Tipo, como não colocaram uma cena? Exatamente. Gabaritaram. E o pior, ela volta pra praia e ela encontra exatamente o mesmo barco em que ela estava, cara. Uma conveniência que, meu irmão... Mesmo com uma tempestade, sabe? Tipo, cara, aquela cena toda eu fiquei assim, igual o meme do John Travolta, sabe? Tipo, não tô entendendo o que tá acontecendo. Sério, gente? Porque assim, não, ó, da questão do barco ficar lá paradinho, jogo, né? Jogo, é isso, é jogo. É jogo. E a arma lá, bonitinha, cara, dá um super close assim na arma. Ó, eles deixaram a arma dela lá, que conveniente. Eu acho que, bom, tudo bem, justo. Mas assim, o que eu senti ali, assistindo a série, é que esse era mais um momento onde a Ellie poderia só ter desistido e ter ido embora. Eu entendo o que você tá falando, mas assim, podiam ter colocado isso mais explícito, né? Porque assim, é só uma cena tão descontextualizada. Eu concordo com vocês que vem do nada, mas eu acho que é pra criar uma tensão mesmo na gente, de sério que ela vai passar por tudo isso pra agora ela morrer enforcada aí? Ou, será que o Jesse também passou e vai salvar a Ellie? E aí tem uma coisa interessante que a gente ignora, mas a arma dela fica ali na chuva e depois mostra ela entrando lá, que é aquele cutscene que você disse no início do episódio, né, Amandinha? E aí ela tá enxugando as balas, e aí por um momento eu pensei, mas esse negócio vai funcionar? Porque assim, funciona se tá úmido? E assim, gente, aparentemente funciona, né? Porque ela mata o casal. Funciona bem. Aliás, que isso? Que tiro, né, minha filha? Literalmente Que tiro. matar 2 coelhos com uma cajadada só. Mas funcionou e funcionou muito bem. Ellie, você tem que parar de matar as pessoas. Já falei isso algumas vezes aqui. Então, assim, entendo o que vocês falam, mas eu acho que o que é isso. Eu acho que é um background. Eu acho que mostrar os Scars e os Ulf tem muito a ver, na verdade, com apresentar pra gente Seattle, né? Que é pra colocar um contraponto do lugar da onde a Ellie com a Dina vieram. Então assim, olha, vocês tinham bastante recursos, vocês tinham uma rotina, vocês tinham segurança. Apesar de ter tido aquela invasão, ainda existia segurança. Aqui fora existem os infectados, mas existem também grupos que estão organizados em milícias e que eles estão se caçando, porque, né, é como, enfim, seres humanos se organizam, né? A gente vive em grupo e a gente vai protegendo os nossos recursos. E aí, assim, Amandinha, no jogo, eu não joguei até aí, tá? Então, eu precisei pedir ajuda para quem jogou, mas não é apresentado quem são os Wolves e não é apresentado quem são os Scars, né? A origem deles. Então, essa apresentação da origem da Guerra dos Dois provavelmente vai ser um material original que vai ser colocado na série. Uma ampliação desse universo através da narrativa transmídia. E aí, tem um ponto que me chama atenção, que é eu desconfio que talvez comece com isso que a Amanda disse lá no começo, quando ela tava falando da Assembleia, que aí ele fala, olha, se você mata um nosso, então a gente tem que ir e mostrar um recado pra vocês. Eu acho que vai ser isso daí que eles vão trabalhar, sabe? Em algum momento, um cruzou o caminho do outro e aí ficou uma eterna retaliação e disputa de território. Porque eles vão matar Ellie por achar que ela é uma UF, né? Exatamente. Eles não poupam ninguém, né? Se caiu no território deles, é isso. Sabe? Então, assim, eles estão fazendo exatamente aquilo que a Ellie queria que fosse feito. Mas, Dô, olha só, você falou uma coisa que eu acho que vale a pena a gente destacar. Esse momento aí foi mais pra mostrar que a Ellie, ela tinha um último ponto de retorno antes dela chegar no aquário e ela poderia ter desistido ali, tipo, ei, cara, quase morri enforcada aqui agora, quer saber de uma coisa? Eu desisto dessa história, vou pegar o meu barquinho mesmo, voltar pra Dina e a gente volta pra Jackson. É uma coisa que funciona. O problema é que você não se importa muito. Se ela tivesse tomado essa decisão nesse momento, eu acharia péssimo. Péssimo, de verdade. Eu acho que faz muito mais sentido, por exemplo, uma decisão como essa no momento em que ela e a Dina conversam e a Dina é muito honesta com ela e diz assim, olha, eu vou com você ou eu volto sem você. A decisão é sua. O que você escolher, eu vou acatar. E ela vira e fala, nós vamos continuar. Mas ela diz isso e você sente na fala dela o peso dessa avaliação. Ela olha pra trás e ela considera todos os fatores. A construção do relacionamento dela com a Dina até ali, o fato dela acabar de descobrir, né, que a Dina tá grávida.
e o quanto tá perigoso aquela situação. É muito legal porque pela primeira vez, ela, que eu digo a Ellie, tá se tornando consciente. Lembra que quando elas saem do teatro e elas veem todas aquelas pessoas sacrificadas, né, e a mensagem contra a sacerdotisa dos cicatrizes, aí a Dina passa mal, vomita, ela para e fala, caraca, eu não tinha parado pra pensar no quão complicadas são as coisas agora, porque não é só o fato dela estar comigo, ela tá esperando um bebê, então são 2 vidas que eu tô arriscando. Nesse momento ela se dá conta disso, entendeu? Aí é que ela fala com a Dina, não, peraí, é melhor você voltar, eu não quero que você siga comigo. Ela fala, tá, a decisão é sua, você quer que eu vá ou não? Eu acho que aqui faz sentido, entende? Você consegue ver o peso emocional que essa decisão, essa escolha tem pra Ellie. Nesse momento, pra mim faria sentido ela parar, pensar e dizer, ok, essa decisão tá pesando muito porque eu não tô arriscando só mais a minha vida, tem outras pessoas que estão em jogo. Lá na ilha, ela virasse e falasse, não quer saber, eu desisto, eu quase perdi meu pescoço aqui, seria uma cena horrível, seria péssimo, seria um timing muito ruim. Seria, eu concordo com vocês. Gente, eu não acho que ficaria bom. Eu só tô falando que foi mais uma oportunidade que ela teve. Só isso, entendeu? Não que eu acho que ali deveria ter sido feita a escolha, eu acho que a escolha deveria ter sido feita lá atrás. A escolha deveria ter sido nesse momento aí mesmo. Inclusive porque tem uma fala muito forte da Dina nesse momento pra Ellie, que é, Ellie, todo mundo tem um passado difícil. Sabe, todo mundo perdeu os seus Joels. Todo mundo que tá nesse mundo sobreviveu e tem um passado de desgraça, Ellie. Você não é a única. E aí é um momento também que é um tapa na nossa cara, que a gente olha e fala, realmente, né? Todo mundo, né? Eles são sobreviventes. Todo mundo que tá ali tem um motivo pra querer se vingar, tanto que aí que eu falo que a Dina é uma personagem que eu acho que ela tem também as suas camadas de complexidade, né, porque, e não só a Dina, né, o Jesse também fala pra ele algumas vezes, olha, eu entendo o que você faz, eu acho que você deve parar, mas se fosse comigo, provavelmente eu também ia querer continuar. E é isso, né, a gente também como espectador, a gente fica assim, eu entendo a Ellie, eu faria a mesma coisa. E é isso mesmo, sabe? Cara, se a pessoa que eu mais amo nesse mundo fosse torturada e morta na minha frente daquele jeito, é claro que eu ia querer me vingar. Entendeu? É um sentimento humano completamente compreensível, sabe? Que faz muito sentido. Agora a questão é, como a Amanda colocou muito bem no início da fala dela, bem lá no começo do episódio mesmo, a vingança é um bom caminho? E aí eu complemento. Até onde que vai levar esse caminho, entendeu? Qual que é o destino final? Geralmente não é, né? Percebe como tá tudo aí na série? Depende muito da gente perceber, enfim, pensar e se envolver. Mas é isso. Tanto que eu gosto muito da sua primeira fala, Amanda, que é, eu acho que eu sou contra. Tendo dito isso, eu acho que a Ellie tá certa. É, sim, eu também acho que ela tá certa. Só que eu sou contra ela fazer. É isso mesmo. É complexo desse jeito. Mas eu acho que essa é a proposta mesmo. E, geralmente, quando a gente tem histórias que envolvem sobrevivência, a lei do mais forte e uma narrativa que vai falar também sobre vingança e esses temas que são muito complexos, assim, da humanidade, né? Geralmente não vale a pena seguir pelo caminho da vingança, porque é um caminho muito mais agressivo, muito mais violento, com muito mais perdas. Aí eu acho que é uma visão pessoal, tem pessoas que defendem isso, mas eu particularmente não gosto. Ao mesmo tempo que eu não gosto de fazer a escolha, eu gosto muito de ver o desenrolar disso, porque eu acho que traz muito mais camadas pra história, né? Sim. E no final é sobre o que os criadores, já que essa história, seja a série ou seja o jogo, ela não cabe a nós escolher realmente, porque só existe um final. Então que mensagem que vai ser dada, né? Tudo isso é pra quê? Né? Qual que é a mensagem final que você tá me trazendo? Eu entro nesse jogo, eu entro nessa série com um pensamento. Aí eu vou desenvolvendo isso conforme vai acontecendo. Quando acabar isso, o que eu aprendi com isso? O que isso me mudou? É isso que o campo da arte faz com a gente, né? Por isso que a gente gosta tanto de livro, de série, de jogo. Pintura, escultura, embora pintura e escultura a gente não entenda nada, mas é isso. Vamos também botar aqui, né, uma mão na consciência. Mas é isso, eu tô animada pra terceira temporada, tô curiosa pra saber como é que eles vão fazer e que caminho que vai. Pena que vai demorar tanto, eu gostaria que fosse lançado já ano que vem,
mas a previsão é só pra 2027. Aí são longos 2 anos de muita coisa pra gente assistir. Mas ainda bem que tem esse episódio, porque as pessoas podem voltar e se preparar pra 3ª temporada de The Last of Us, ouvindo esse episódio do Perdidos na Estante, não é mesmo? E aí a gente assiste e vê se a gente mudou de opinião, se a Ellie estava certa mesmo, se a Abby estava errada mesmo, se não estava, enfim, pra onde que essas personagens vão. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês antes da gente terminar, porque é uma coisa que tá me dando uma aflição retal e eu queria muito ouvir vocês falando sobre isso. Aflição onde, meu filho? Pergunta que não quer calar. Um cachorro que morde um infectado fica infectado? Nossa, você sabe que eu pensei a mesma coisa? Eu pensei, não, eu perguntei, eu parei e eu falei pro Baço, isso aconteceria? E aí ele ficou olhando pra minha cara e falou, você sabe que no jogo é pior, porque a gente tem que matar cachorros, né? Eu falei, eu sei, você acha que eu parei de jogar por quê? Sim, é horrível, é péssimo, é muito ruim isso. Então, eu dei uma pesquisada sobre isso, tá? Porque eu fiquei incomodada também. E aí tinha uns nerds lá, falando nerds assim, no bom sentido, que já jogaram e tal, conhecem bastante do jogo, dizendo que não. Que os cachorros não se infectam com o Cordyceps, não. Agora eu não vou lembrar e não vou saber explicar como eles explicaram, mas tinha uma explicação lá. Ai, que bom, eu fico feliz. Vou acreditar neles porque eu escolho acreditar, entendeu? Mas faz sentido, né? Até enfim, se a gente for pensar na proposta do jogo e da série, se o fungo ele afeta só humanos. Ele não afeta outras formas de vida. Né? Ele não afeta outros mamíferos, aves, etc. Então... Eu fico com a explicação aí da Amandinha e agradeço a empatia com o reto ali. Meu Deus! É isso. Antes que isso se torne uma última pergunta nada desejável, pois esse programa é um programa de família? Às vezes não parece, mas não é mesmo, senhoras e senhores? Meus queridos, muito obrigada pelo papo, foi uma delícia refletir, analisar The Last of Us com vocês. Eu acho que deu muito certo esse time de uma pessoa que jogou e escolheu parar de jogar por esses motivos, a Mandinha que só tá acompanhando a série e o Thiago que se aventura em assistir gameplay. Já entrou no 2º episódio sabendo o que ia acontecer, porque é um choque pra quem tá jogando quando acontece, é um choque também quando a pessoa assiste. Eu me lembro que a Amanda assistiu o 2º episódio, ela, você tá assistindo? Eu falei, eu nem comecei, ela, tá, depois eu quero falar. Aí eu pensei, putz, eu sei o que é, mas eu não posso perguntar, porque se não for, vai acabar com a experiência dela. E aí a gente não falou sobre isso. Mas realmente... É pra mexer mesmo, né? E funcionou no jogo, é horrível. E funcionou na série, é horrível. E é isso, né? Funcionou muito bem. Obrigada, gente. Vocês querem deixar algum recado, rede social? Beijos. Beijos. Espero que a gente tenha uma 3ª temporada que me faça enxergar o lado da Abby, porque no momento não consigo, não. Todos queremos. Raiva porque ela matou o Joel, entendeu? Pedro Pascal. Pedro Pascal foi retirado de mim prematuramente, não gostei. Inclusive que sacada, né? Colocar ele naquele episódio de feedback da Ellie, genial. Graças a Deus, né? Porque assim, eu não ia sobreviver tanto tempo de série sem ele. Nossa, graças a Deus o episódio 6 tá aí e, assim, perfeito, assim, do começo ao fim, acho que foi o melhor episódio da temporada, amei do fundo do coração. E recadinhos finais, eu só queria mandar um beijo pro nosso amigo Hamilton Gabuni e avisar ele que a editora Arqueiro acabou de lançar novas capas pros livros do Dan Brown. Então, beijo, Gabuna. É isso, gente. Existem mais perigos no mundo que o Cordyceps. É isso. Muito bem, audiência. A gente não vai entrar no plano de vingança, toda porque a gente não é disso. Então, uma ótima semana pra vocês, ótima semana pra você, ouvinte. Agora, é aquele momento que eu vou pedir pra você compartilhar, dar like, comentar. Segue a gente lá no @perdidosnaestantepod no Instagram e também, pra quem usa Blue Sky, é @perdidosnaestante. Normalmente no Blue Sky eu coloco umas notícias de lançamento de filme, que é adaptação, lançamentos de livros, que são continuações, coisas assim. Nada muito pra encher a sua timeline, mas essas novidades cabem mais lá no Blue Sky. Então, eu espero vocês na semana que vem. Boa semana, gente. Um beijo. Valeu, Beijo. galera. Fiquem longe dos fungos, hein?
Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Domênica Mendes, Amanda Barreiro e Thiago Augusto. A pauta foi de Thiago Augusto e Domênica Mendes. A produção é de Domênica Mendes. O assistente foi narrado por Leonardo Tremesquim. Tommy foi narrado por Guaxa. A criança foi narrada por Malu, a filha do Guaxa. Joel foi narrado por Luco. Abby foi narrada por Ana B. O pai do Joel e do Tommy foi narrado por Sr. Basso. Ellie foi narrada por Julena. Dina foi narrada por Juleiva. E para fechar, a terapeuta foi narrada por Carol Hashimoto. Muito obrigada a todos vocês que participaram dessas narrações. Um beijo para vocês. Vocês tornaram esse episódio único. Muito obrigada mesmo. A edição foi de Leonardo Tremesquim. Eu deveria ter falado com ele, mas eu não falei. É claro. Mas o seu último momento com a pessoa não define tudo o que vocês viveram juntos. Não deveria, mas acontece muito.